Amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para uma nova reflexão pelo Grupo Espírita Irmão Gabriel. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que nos esclareça nessa nova reflexão. A Jesus Cristo, com seu abraço divino, com sua incomensurável alegria, com o seu fraterno abraço. A espiritualidade de luz do irmão Gabriel, que nos conduz, que nos cuida, que nos orienta e que nos disciplina para termos a responsabilidade de estarmos aqui hoje com saúde, na paz, no amor do Cristo, para que procuremos sempre um caminho feliz. Que Deus nos abençoe. Hoje estaremos trabalhando item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós faremos a reflexão da parábola da semente. O interessante nessa parábola é que, de todas as parábolas de Jesus, essa parece ser a parábola das parábolas. Porque todas as parábolas de Jesus se remetem à semente, a uma semente. Diz a parábola da semente: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, depois do fruto amadurecer. Logo lhe mete a foice, é porque é chegada a hora da ceifa. O interessante nessa palestra é que a semente divina se remete à nossa vida. A semente divina é a palavra de Deus. Nós somos a semeadura de Deus. Então ele diz aqui, é como se o homem lançasse a semente à terra. A terra, por si só, é autônoma. A terra também é santa, também está na lei divina, também é divina. Porque a terra, por ser autônoma, você não precisa chegar para a terra e dizer: terra, vou lhe lançar a semente de laranja, frutifique a laranja. Não precisa disso. A terra, por si só, frutifica a semente da laranja. E assim, nós transpomos essa parábola para a nossa vida, porque Jesus se comunicava em sua peregrinação para com seus seguidores através de parábolas. Porque através das parábolas, Jesus conseguia expressar a visualização das pessoas. Porque nós usamos a palavra hoje, no nosso plano terrestre, porque necessitamos da palavra para nos comunicarmos, assim como necessitamos do corpo para nos locomovermos. O nosso espírito habita esta vestimenta porque é necessário no plano em que nós estamos aqui, nesta encarnação. Mas a comunicação dos espíritos não se faz pela palavra, se faz na transposição de imagens. Nos mundos superiores, a palavra não é tão necessária como nos é aqui. E através das parábolas, Jesus conseguia, por ele ser um espírito superior, transpor que as pessoas vissem, focalizassem e criassem a imagem do que ele dizia. Então, quando ele diz aqui, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse. Esse dormir dele e se levantasse de noite, porque de noite a gente também levanta. A gente não trabalha só de dia, a gente trabalha 24 horas por dia. O nosso espírito, quando pensamos que dorme, que é um descanso para a matéria. Mas o nosso espírito continua trabalhando na semeadura divina, porque o reino de Deus está dentro de nós. E a nossa semeadura é conosco mesmo. Nós somos sementes divinas, somos sementes do amor. Fomos criados pelo Senhor da vida, pelo seu amor. E a todos nós, exatamente a todos nós, ele faz a mesma semeadura, não a mesma semente, somos sementes diferentes.
Temos os nossos talentos, que também é outra palavra, que desenvolve sementes de virtude que nós temos que aprimorá-las para podermos seguirmos o nosso crescimento. Porque qual é a ideia da semente? A ideia da semente é que depois de plantada, ela germina, depois ela floresce, depois ela frutifica. Então, a erva germina o caule, é o crescimento. Depois vem a espiga, que é a floração. E depois, por último, o grão cheio na espiga, que é a frutificação. Quando ele fala aqui, aí vem a ceifa, depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aí, no caso, é meio forte dizer lhe mete a foice, mas não ele não dá nessa visão de morte, de acabar. Pelo contrário, é aí que começa a frutificação, é o começo da colheita do que tem de melhor na plantação. Então, quando ele diz, como se o homem dormisse e acordasse sem que percebesse o crescimento, é porque, na verdade, quando nós plantamos aquela sementinha minúscula, pequenininha, nós não temos ideia do tempo que ela vai levar para criar o caule, para fazer a floração e depois a frutificação. É o desenvolvimento da paciência, porque a gente pode sentar num gramado e esperar dias que a gente não vai ver o crescimento dele, mas ele está crescendo todo dia. Então seria a sementeira na vida, porque essa semente plantada, ela vai ser a nossa vida. Vamos desenvolver a paciência, vamos desenvolver a indulgência, vamos desenvolver nossos talentos, nossas virtudes através dessa semeadura. Porque o jardineiro divino, Jesus, ele veio exatamente para nos ordenar nessa semeadura. O que é que ele falou quando ele aqui chegou? Ele diz o seguinte: eu vim para te dar a vida em abundância, mas para te dar a vida, não é? Ele faz a nossa semeadura pelo amor, pela sua referência, por tudo que ele passou para a gente em sua vida, na germinação, no nosso crescimento, na floração e frutificação. Por quê? Porque isso diariamente tem que ser feito por nós. Durante o dia, acordados, na nossa vida, no nosso trabalho, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos entes queridos, com o próximo. Essa é a nossa sementeira. Isso nós vamos desenvolvendo quando ele diz, agora corrigindo, quando ele disse, quando aqui ele chegou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E nós temos a abundância da fartura em nós. Essa semente que foi criada para nós, dentro de nós, e que nós temos que desenvolver através da nossa semeadura, que é o nosso espírito. Nós temos que nos dedicar exatamente a essa doutrina, a esse estudo, a essa postura diante da vida, que é fazer o certo pelas leis divinas que está dentro de nós. Então, quando nós dormimos, nós também trabalhamos nas semeaduras divinas, nas semeaduras espirituais, na semeadura do orbe, do universo, porque nós fazemos curso à noite, podemos não lembrar, mas somos treinados, somos capacitados para desenvolvermos o que é de melhor em nós. Isso nós podemos ver em qualquer credo, em qualquer religião. No catolicismo existe a catequese, que eles preparam desde crianças a se tornarem adultos mais comportados dentro da crença de cada um, das suas leis, né? Dos 10 mandamentos. Temos em todas as religiões, temos preparações infantis para que se tornem adultos amando aos seus deuses, né? Ao seu Deus. Que é o quê? É voltado ao quê? A lei divina. E o que são as leis divinas? Quando diz amar a teu Deus de todo o teu ser, em todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo, é independente de qualquer credo, de qualquer religião. Você amando ao seu Deus, você vai estar se comportando dentro das leis divinas. Porque o Senhor da vida, Deus, é a inteligência suprema no universo.
é o criador de todas as coisas, independente de qualquer religião, porque Deus não é católico, não é evangélico, não é cristão, ele é Deus, ele é a perfeição sublime, é o amor em sua plenitude, é a perfeição máxima, inigualável. E essas leis divinas ele colocou dentro de nós. Então estamos com o DNA dele. E é através do DNA dele que vamos fazer a nossa vida, que vamos fazer a nossa encarnação dar certo. Porque existem alguns estudos que nos delimitam a isso. Quer dizer, no livro Missionários da Luz, por exemplo, no capítulo 8, o espírito Sartório, ele fala sobre a encarnação, como se é feita, como se é preparada, a perfeição, os espíritos superiores trabalhando para que nada, absolutamente nada, pode dar errado. Tá? No Sublime Peregrino, Ramatiz, é uma obra psicografada por Hercílio Mais, ele faz perguntas a Ramatiz, ao qual Ramatiz fala desde da gravidez de Maria até a vida adulta de Jesus. E nós passamos por capítulos belíssimos, que são verdadeiras pérolas em nosso conhecimento. A infância de Jesus, como ele tratava as pessoas, como ele já veio pronto pela superioridade do Espírito. E ele tem colocações para conosco perfeitamente cabíveis e iluminadas. Quando ele diz, por exemplo, que você pode plantar o que quiser, é o livre-arbítrio, mas só colherá o que plantou, é a justiça divina. Isso ele diz, você é livre para você plantar. Aí ele cita o que é livre-arbítrio, o que é justiça divina. Mas ele falava isso em parábolas e falava de uma forma que todos nós entendêssemos o que ele realmente queria dizer. Então esses livros nos trazem esclarecimentos valiosos nessa doutrina que tanto nos ensina. Né? O Livro dos Espíritos traz uma pergunta, por exemplo, que diz assim, Kardec se remete, a pergunta 964, quando Kardec se remete aos Espíritos, perguntando se Deus fica julgando, né, cada um de nós, para que possamos fazer o melhor. E a espiritualidade responde, Deus tem suas leis que regem todas as vossas ações. Quando há violação da lei, a falta é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para dizer, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Porém, traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração da lei. O mesmo acontece com todas as coisas. Mas ele não fica num tribunal julgando a gente, como diz aqui a resposta. Ele colocou o tribunal dentro de nós. Nós é que fazemos o julgamento, está na nossa consciência, porque o tribunal são as leis. As leis são imutáveis, por isso são divinas e por isso são eternas. Elas são imutáveis, não tem como mudar as leis divinas. Nós temos que segui-las dentro dos parâmetros a que Deus nos confiou, né? Por isso essa parábola da semente é muito importante para nós, porque a sementeira, quando nós estamos fazendo a nossa sementeira, nós temos que colocar o seguinte, quando o lavrador chega à terra, ele prepara a terra, ele cuida da terra, ele planta a sua semente, dedicando-se com amor, adubando, aguando, quando necessário. E assim ele vai cultivando a sua semeadura. Ele não tem certeza da colheita, mas ele tem a expectativa da fé, porque ele faz com amor e com crença. Ele crê no que vai colher. Quando Jesus diz, ninguém colhe uvas quando planta espinhos, nem colherá figos quando planta abrolhos. Você colherá o que você plantou. Quem plantou uvas, colhe uvas. Quem plantou figos, colherá figos. Quem plantou espinhos, colherá espinhos. Algumas pessoas colhem desilusões, lamentações. Talvez em algum tempo atrás houvesse tecido, tivessem feito uma sementeira disso. Porque a colheita é obrigatória.
embora a semeadura seja livre, como dizemos há pouco, quando Jesus se referiu às leis divinas, ao livre-arbítrio e à justiça divina, que sempre caminham com a gente. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus para que nós tivéssemos a capacidade das escolhas, das nossas semeaduras. E, ao mesmo tempo, o tribunal que nos referimos há pouco, que são as leis divinas que estão gravados em nossa consciência, que se manifesta pelas nossas ações, porque nós buscamos o que precisamos e nem sempre temos a capacidade de entendê-los, mas sabemos que fomos nós que fizemos, sabemos que somos nós que nos julgamos. Agora, de repente, você vê uma semente minúscula, lançada com amor, numa terra fértil, numa terra autônoma, que não se precisa de botões para dizer o que ela tem que fazer, o que produzir, essa terra está dentro de você. Você vai ter uma colheita farta quando você planta com amor, quando você semeia na luz. Quando Jesus diz, sois o sal da terra, deixai brilhar a vossa luz, ele não estava fazendo gaiatice com a gente, porque ele conhece o rebanho. E o pastor que conhece o seu rebanho sabe o valor dele. Quando ele diz ao pai que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá, ele também sabe como está nos conduzindo, porque ele é o nosso jardineiro divino. Ele está conosco sempre, todos os dias de nossas vidas, em todos os momentos que procuramos chamar Jesus, ele já está ao nosso lado. Porque quando estamos na euforia do crescimento, muitas vezes nós nos esquecemos de falar com Deus. Mas aí quando neste crescimento alguma coisa se atrapalha para conosco, aí lembramos da oração, lembramos dos pedidos, lembramos de Deus, lembramos que temos um Pai eterno, lembramos da espiritualidade que nos protege, lembramos daquela semeadura que o jardineiro divino está se dedicando, está adubando, está cuidando. Porque somos assim. Agora, quando imaginamos que dessa sementinha minúscula, pequenininha, o crescimento aflora, quando surge o caule e dá aquela árvore abundante, aquela árvore imensa, com frutos saborosos, e aí vem a ceifa, mas não é a morte. No Espiritismo, a morte não existe. A ceifa é a colheita. Você não vai pegar uma semeadura, uma colheita de uma semeadura farta e vai guardar para você a vida toda, para sempre. Isso não existe. A sua colheita da sua bela e farta semeadura, você pode distribuir para com todos. É o caso, citando novamente, dos grupos que evangelizam, que catequizam as crianças. Nós distribuímos a nossa semente do que há de melhor para que as crianças também se façam sementes produtivas, para que também procurem ser árvores frondosas. Aí nós acreditamos no milagre da vida, quando vemos aquelas plantações imensas, fartas, cheias de fruto, e que logo vem a ceifa para distribuir o alimento para o próximo, alimentando famílias. Assim é a palavra de Deus para conosco como sementes. Nós podemos levar para o próximo o que há de melhor no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, com os nossos familiares, que é a nossa semeadura maior. A gente pode não acertar de vez, leva tempo. Aí vem o treinamento da paciência. Aí há a transformação da germinação, da floração e da frutificação. Você vê a impaciência se tornar paciência, o orgulho se tornar humildade, o egoísmo se transformar em caridade. Isso é a ceifa que está tornando isso. Voltamos às virtudes que a nossa semente produz dentro de nós mesmos. Por quê? Porque Deus está ali nos dando apoio. Não está como um juiz de tribunal de toga, vendo se nós estamos fazendo certo ou não. Para isso ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não tem a pressa da nossa volta. Ele tem a paciência divina de esperar que um dia, uma época, um tempo, nós voltemos. Jesus está cuidando de nós, semeando, pastorando, crescendo conosco,
Porque Jesus, ele consegue ficar do nosso tamanho, tanto que ele conseguiu entrar num corpo. Foi bem preparado, foi milhões, milhares, centenas, bilhões de anos para que ele conseguisse entrar nesse nosso corpo, mas ele fez esse sacrifício por nós, porque ele veio para nós, ele veio para nos salvar, e ele deixou a sua semente dentro de cada um de nós, porque ele foi uma árvore frondosa, extremamente imensa, inigualável, infinita. E ele quer que nós façamos a mesma coisa, sejamos árvores, frutifiquemos, espalhemos nossos frutos para que alguém possa colhê-los, sejamos a candeia nas trevas de alguém. É muito gostoso quando a gente sente que está assim um pouco desanuviado, desatento, ansioso, e de repente se acende uma luz que dá aquele bem-estar, que dá aquela paz. Quando falamos de Jesus, quando falamos de Deus, o nosso corpo se acalma, o nosso espírito se aquieta, porque nós cutucamos exatamente esse DNA divino que habita nosso coração. Jesus está conosco, quer você queira, quer você não queira entender, quer você queira, quer você não queira acreditar. Isso é fato, isso é certo. A ciência já está comprovando isso. Existe um poder maior que nos governa, independente de qualquer credo ou religião. Falamos do Espiritismo porque é a doutrina que nos esclarece hoje. Emmanuel nos diz muito sobre isso. Emmanuel tem uma passagem para nós que fala do amor e da direção que devemos tomar com ele, quando ele cita a história do peregrino que vem perdido no deserto, e que de repente ele vem perdido com muita sede, e ele encontra um oásis, com árvores frondosas, riachos frescos, água saborosa, e você se refaz com o peregrino, se refaz com tudo isso. Ele bebe da água, ele descansa na sombra, e aí ele continua perdido, vai caminhando. Quando ele chega mais adiante, ele encontra uma placa, e na placa diz Pirassununga, 10 quilômetros. Aí você sabe onde você está. E aí ele volta, aonde existia o oásis, a água, o frescor, a sombra, o descanso, é o amor. Espíritas, amai-vos. E a placa? É a direção. Amai-vos, mas estudai. Aí você tem um direcionamento na sua vida, pelo amor, pela rota que lhe está marcada. Não adianta você vir perdido, só amar e não ter nenhuma direção para levar esse amor. Aí ele fala, ele conta essa historinha que Chico Xavier nos trouxe muitas e muitas vezes pela espiritualidade que psicografou, as direções e os direcionamentos que deveremos tomar sempre para com o próximo. Queremos ou não, acreditamos, porque os espíritos se manifestam conosco todos os dias, em todas as horas. E essa doutrina a qual estudamos é bastante esclarecedora. Ela nos esclarece através do estudo, ela nos dá a direção para que possamos direcionar nossa plantação, para que nós possamos ceifar os nossos frutos e distribuirmos para com o próximo através da nossa paciência, da nossa humildade, do nosso amor, pelas virtudes que desenvolvemos depois da nossa plantação estar sendo florida e frutificada. Sejamos irmãos, mas irmãos de fé, né? A terra por si só é autônoma, ela nos dá a frutificação da semente, a germinação, a frutificação. É assim como a lei divina, a terra também é divina. E Jesus diz: ninguém colherá nada que não for plantado por si mesmo. Então tenhamos sempre essa figura de Jesus como nossa referência, como nosso modelo, como nosso guia. Sejamos aquilo que nós queremos ser no mundo em transição. Porque Jesus fez dos seus discípulos a sua igreja e da natureza a sua religião. Ele costumava dizer que ele não tinha um travesseiro para deitar a cabeça, mas ele peregrinou pelo mundo, dentro de nós, na nossa crença, no nosso amor,
no que ele teve de melhor, no que ele tem de melhor, porque ele era o amor. Deus nos diz que podemos ser tudo o que queremos. Podemos ser tudo o que fizemos. E essa parábola da semente, ela nos dá exatamente a direção do que nós somos, do que nós nascemos. Simples, ignorantes, puros, mas com uma capacidade imensa de frutificar, de sermos uma árvore imensa, de termos frutos saborosos para que possamos distribuir para com todos. Porque aquele que socorre o que está necessitado, com palavras, com carinho, com paciência, com indulgência, podemos fazer um treinamento em nossa família, que é a nossa semeadura melhor. Pode não ser assim da noite para o dia, por isso que ele diz, como se o homem dormisse de dia e de noite acordasse. Você não precisa ter uma semente que plantou hoje e ela frutificar amanhã. Existe todo um processo de crescimento. Podemos não ver, podemos não sentir, mas os grandes homens, os grandes seres passaram muito tempo para serem o que é. Chico também foi um espírito criado puro e ignorante e cresceu. O caule, a espiga e a espiga cheia com grãos. Ele distribuiu a sua colheita para com todos. A sua semeadura foi farta. Não só ele, que era um espírito missionário de luz, assim como Divaldo Franco, Madre Teresa, Buda, Gandhi, enfim. Deus coloca anjos em nossos caminhos todos os dias, para que possamos cada vez termos mais certeza de que estamos num crescimento, de que temos uma direção, de que não estamos perdidos no deserto. Estamos usufruindo do amor do oásis, descansando à sombra, bebendo a água farta, uma água fresca, e ao mesmo tempo encontrando a placa que nos direciona para a nossa vida ser uma vida saudável, plena e absoluta. Pensemos nessa palavra, parábola. E eu vou deixar aqui uma reflexão final para que possamos entender que o reino de Deus, substituído até há pouco pelo reino do mundo, já está dando frutos de amor e de verdade, que permanecerão para sempre e transformarão nosso planeta de um inferno iante em uma estância feliz, onde as almas encontrarão os elementos de progresso para a sua ascensão, à sua felicidade eterna.